Gente, boa tarde. A gente está começando mais uma Caravana da Cultura, também no formato virtual. Hoje a gente vai falar sobre mais novo edital que está com inscrições abertas, que é o Zona Cultural Praça da Estação 2022. Faz parte do cronograma de editais do Fundo Municipal de Cultura. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que é fundo, o que é incentivo fiscal, mas antes de começar propriamente, eu queria falar um pouquinho sobre essa iniciativa mesmo, da Caravana da Cultura. Ela começou lá para os idos de 2018, se não me engano foi 2018, onde a gente teve a separação das modalidades dos editais. A gente tinha um edital único, era o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e ele abarcava tanto a modalidade de fundo, modalidade de incentivo. Em 2018 houve o primeiro desmembramento desse edital, e a partir daí a Secretaria entendeu que precisaria de uma comunicação sobre isso, quais eram as diferenças, o que mudava, o que permanecia, e começou com essa iniciativa da Caravana da Cultura, que foi uma iniciativa muito bacana. A gente percorreu as 9 regionais do município por meio dos centros culturais. Então, houve uma caravana em cada um dos centros culturais da Fundação Municipal de Cultura, e foi uma oportunidade onde a gente viu que era cada vez mais necessário a secretaria, a fundação, estar mais próxima dos agentes culturais, estar mais próxima dos empreendedores, para que esses pudessem entender um pouquinho melhor esses mecanismos que, para a gente, podem parecer um pouco mais simplificados, mas são mecanismos complexos e é necessário, sim, sempre ter um encontro, sempre falar um pouquinho sobre esses mecanismos para os próprios agentes culturais se entenderem como pertencentes a essas ações de fomento. Só que veio 2020, né, teve uma pandemia, todo mundo passou por esse momento, e seria impossível a gente continuar com essa caravana no formato que ela era originalmente, percorrendo, né, os centros culturais, percorrendo as regionais, e a gente, então, né, ainda no improviso, resolvemos arriscar fazer uma caravana da cultura virtual. Foi muito bem aceita, e a gente entendeu que é uma nova possibilidade, uma nova ferramenta. A gente já tem planos de retornar com as caravanas presenciais, provavelmente no próximo edital que vai ser lançado, que é o edital do incentivo fiscal. A gente vai ter algumas edições presenciais, mas vamos manter também essa possibilidade e esse formato virtual que multiplica, né, essas possibilidades. A gente está aqui atingindo várias pessoas, a gente tem essa possibilidade de estar gravando, deixar a gravação disponível para quem não pôde estar aqui ao vivo, e é isso. Acho que essa caravana, ela veio para ficar. A gente vai retornar com o presencial, mas sem deixar de lado essa possibilidade do virtual, que veio para ampliar um pouquinho os nossos alcances, né? Bom, vamos lá. Agora começando, né, efetivamente, a Caravana da Cultura Virtual do Zona Cultural Praça da Estação 2022. A gente gosta de começar falando de informações gerais num todo, sobre a lei de incentivo como um todo, né? Todo edital ele está baseado em alguma legislação, e com os mecanismos de fomento não é diferente. A gente sempre fala Lei Municipal de Incentivo à Cultura, é um nome mais palatável, mais carinhoso, né, de se referir a esse instrumento, mas o nome da legislação é Política de Fomento à Cultura do município de Belo Horizonte, que é a Lei 11.010 de 2016, e a gente também tem o decreto 16.514, também de 2016. Não estou pedindo aqui para ninguém se tornar especialista em legislação, nem a gente que trabalha tanto tempo com isso, sempre, o tempo todo, tem que voltar à legislação para rememorar alguns artigos, mas é interessante, pelo menos, conhecer, dar uma passada rápida pela legislação, porque você vê que isso vai ampliar um pouquinho os seus horizontes para entender os editais. Entender por que existe artigo tal, por que existe determinada vedação. Vedação são as proibições, né? Por que determinada coisa é proibida, por que determinada coisa é permitida nos editais. Tudo isso existe
porque existe uma legislação por trás que permite tudo isso ou veda algumas questões. Então, é mais para dar uma ampliada mesmo, facilitar, às vezes, a leitura do edital, conhecer um tiquinho da legislação, um pouquinho dela, acaba facilitando um pouco. Bom, e nessa legislação a gente tem as duas modalidades de incentivo, né, de fomento público que existem no município. O Fundo Municipal de Cultura e o incentivo fiscal. O fundo ele é mais simples, por assim dizer, né? Porque o seu projeto ele é aprovado, e a partir do momento que ele é aprovado, o município repassa diretamente para o empreendedor, para o projeto cultural, para aqueles profissionais que estão envolvidos na ação, os recursos necessários para desenvolver aquele projeto cultural ou aquela ação cultural aprovada. Então, é o repasse direto do município, não tem nenhum tipo de intermediário, por assim dizer. Seu projeto é aprovado, você recebe recurso e já começa a executá-lo. O incentivo fiscal é uma espécie de repasse indireto, porque é feito por meio de renúncia fiscal. Mas como é que isso funciona na prática? Bom, é simples, o seu projeto é aprovado, você recebe uma espécie de carta de recomendação. O nome formal disso não é carta de recomendação, é certificado de enquadramento. Mas, a título didático, é como se o município estivesse dizendo: esse projeto é apto a ir buscar empresas que estejam interessadas em incentivar essa ação, esse projeto, essa atividade. E a empresa tem benefícios. O primeiro deles é ter esse selo, né, quase um selo de responsabilidade social de estar interessado em investir na cultura do município, está interessada em investir nos agentes culturais que trabalham em Belo Horizonte. E um outro benefício é que todo recurso que é repassado para o projeto, ele pode ser integralmente deduzido de um imposto municipal, que é o ISSQN, que é Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza. Então, toda empresa que é prestadora de serviços no município de Belo Horizonte, potencialmente é uma empresa incentivadora. Basta se ligar a um projeto cultural, fazer todos os trâmites. Não vou entrar, né, nos detalhes desses trâmites, é lógico que não é ilimitado o recurso que a empresa pode repassar para o projeto cultural, está limitado a um percentual, mas para vocês entenderem, o fundo é o repasse direto para o projeto, o incentivo fiscal é o repasse por meio de empresas que usam parte do seu ISSQN para patrocinar projetos culturais. E dentro, né, dessas modalidades, quais são os editais que a gente tem? Vou falar do mais simples, que só tem um edital, que é o incentivo fiscal. A gente tem um edital único que ele é multilinguagens. Ele abarca todas as linguagens artísticas, né? Desde as artes visuais, as artes cênicas, como teatro, dança, circo, audiovisual, música, literatura, patrimônio. Todas essas linguagens estão no edital do incentivo fiscal. E esse edital, que depois de aprovado, você precisa ir ao mercado buscar empresas interessadas em incentivar o seu projeto. O Fundo Municipal de Cultura já tem uma gama um pouco maior de editais. E, lembrando, né, esse edital do incentivo fiscal ele tem previsão de lançamento em meados de setembro. Então, desse ano, o incentivo 2022 ainda não foi lançado, previsão meados de setembro. Já o Fundo Municipal de Cultura, né, como eu disse, tem uma gama um pouco maior. A gente tem o edital multilinguagens, que abarca todas as linguagens artísticas, exceto o audiovisual. Por quê? Porque existe um edital específico para o audiovisual, que é o BH nas telas. Esses dois já foram lançados no início do ano, estão em fase de análise das propostas e em breve vai ter o resultado desses dois editais, do edital LIMIC Multilinguagens e do BH nas telas, que é exclusivo para a linguagem do audiovisual. O Decentra já foi lançado, a gente fez uma caravana na sexta passada, ele tem o período de inscrição de 11 até dia 24, assim como o edital que a gente vai falar agora, que é o edital Zona Cultural Praça da Estação. Bom, o Zona Cultural Praça da Estação ele foi lançado no dia 10 de agosto, né, 10 desse mês, e as inscrições começaram no dia seguinte, vão de 11 até o dia 24. A verba total desse edital é de R$500 mil, R$500 mil. Falando um pouquinho, né, bem resumidamente, né, do que é essa iniciativa da Zona Cultural Praça da Estação e o que é também o edital Zona Cultural Praça da Estação, o território ele foi criado por um decreto, né, o decreto
587 de 2014, que delimitou uma parte, né, grande parte do entorno da Praça da Estação como um território cultural. O edital Praça da Estação ele não abarca todo esse território que está descrito, né, no decreto, mas houve uma ampliação em relação ao edital anterior. Existem vários novos equipamentos, várias novas ruas que são aceitas como locais de apresentação dentro do Zona Cultural Praça da Estação. E esse edital tem esse objetivo mesmo, de selecionar projetos que fortaleçam esse território por meio de ações e atividades culturais a acontecer dentro desse território. Então, eu recomendo vocês que deem uma olhada no anexo 1 do edital, que tem a área de abrangência que hoje, né, ela é maior, ela foi ampliada em relação às edições anteriores, né? E, para fins, né, desse edital, o conceito de território compreende a noção do espaço físico, com área de abrangência, como eu já disse, determinada lá pelo anexo 1. Os setores e subsetores que são permitidos no Zona Cultural Praça da Estação. São todos os setores que a Lei Municipal de Incentivo à Cultura trabalha. As artes visuais e o design, o audiovisual, o circo, a dança, a literatura, música, patrimônio, teatro e também o multissetorial. Tem uma característica desse multissetorial que eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes eu vou dizer, vocês estão vendo aqui, né, que tem uma coluna de setores e a última coluna mais no cantinho ali de subsetores. Atenção, porque tem setores que existem, que tem subsetores que podem ser indicados. Sempre lembrando que esses subsetores, os projetos apresentados nesses subsetores têm que ter alguma relação com o setor principal. Então, a cultura digital, que são os games, né? Grande parte da cultura digital está envolvida com games, eles podem ser apresentados dentro do audiovisual. O patrimônio já tem uma relação bem maior aí de subsetores, né? Alguns têm uma relação bastante nítida com o patrimônio, como culturas populares tradicionais, culturas populares urbanas. Outros, você só tem que ter nítido na sua cabeça aqui. Projetos apresentados, por exemplo, em gastronomia e cultura alimentar, moda e vestuário, eles têm que ter uma relação com o patrimônio, né? Tem que ser a gastronomia relacionada ao patrimônio, a moda também relacionada ao patrimônio. Memória, arquivo e museu também já tem essa relação bastante intrínseca com o próprio patrimônio. E o multissetorial, você falou que ia falar sobre ele. Sim, o multissetorial é a secretaria entendendo que existem projetos que atravessam, né, diversas linguagens artísticas, diversos setores artísticos culturais. Eu sempre gosto de dizer, né, nas caravanas, quem já me acompanha sabe que eu estou me repetindo, mas acho que é um bom exemplo, né? O hip hop, o projeto de hip hop, por exemplo, ele pode ter tanto uma relação com as artes visuais e o design, mas ele pode também ter relação com a música, ele tem relação com a dança também, então é um projeto multissetorial. Nessas possibilidades, você pode indicar que o seu projeto é multissetorial. No entanto, ao indicar que é multissetorial, você tem que indicar o setor afim principal, porque na Câmara de Fomento, a Câmara é dividida por setores. Não existe um setor na Câmara que seja o setor multissetorial. Então, você tem que indicar. O meu projeto do hip hop, por exemplo, a gente já disse que ele tem um pouco de artes visuais, design, um pouco de música, um pouco de dança, mas qual que é o setor principal daquela proposta que está sendo apresentada? É dança, você indica, então, como setor afim principal, a dança, porque ele vai para o setor, para os analistas da Câmara de Fomento, que são do setor da dança. Câmara de Fomento, né, falei sobre ela, então vou explicar um pouquinho mais do que é a Câmara de Fomento. A Câmara de Fomento foi criada também pela legislação que eu falei agora há pouco, a 11010, que é a nossa lei de incentivo, né, política de fomento à cultura, e a Câmara de Fomento é o órgão competente para fazer todas as análises dos projetos que são apresentados em todos esses editais de fomento. Então, quem vai analisar esses projetos não é a Secretaria Municipal de Cultura, que vocês vão apresentar no Zona Cultural, é a Câmara de Fomento. Ela está representada em todos esses setores, né? Tem
membros das artes visuais de design, do audiovisual, da literatura, da música, do patrimônio, das artes cênicas, que abarca o circo, a dança e o teatro. Enquanto não houver, né, uma mudança na legislação, esse é o número limitado de setores que a gente tem. Então, por isso que a gente pede para vocês indicarem o setor afim principal para a gente poder encaminhar esse projeto para o setor específico na Câmara, que tem a competência para analisar essa proposta, porque tem membros com experiência e com capacidade de analisar projetos nesses setores. Bom, vamos lá. Quais são as categorias do edital Zona Cultural Praça da Estação? A gente tem duas categorias. Vou falar primeiro da segunda, que é a programação do território, que é realmente para programação, ações, são eventos para programar esse território da Zona Cultural Praça da Estação, que está, de novo, repetir, delimitado pelo anexo 1 do edital. O teto, né, o limite de financiamento é o teto dos projetos em R$25 mil. E a gente tem também, isso foi uma novidade, a gente pode dizer, do último edital do Zona Cultural Praça da Estação 2021, que foi a manutenção e continuidade de espaços culturais, projetos, grupos e coletivos com atuação na Zona Cultural Praça da Estação. A pandemia, né, como eu disse, mudou toda uma lógica, né, desse mundo que a gente está vivendo. Não foi diferente com a gente, com a caravana, que a gente teve que se adaptar ao virtual, e muitos desses grupos, desses espaços, desses projetos, desses coletivos com atuação na Zona Cultural Praça da Estação começaram a ter dificuldades de se manter. Então, essa categoria vem muito nesse sentido de dar possibilidades de existência e de subsistência para essas ações, né, para esses grupos, esses projetos que têm atuação na Zona Cultural Praça da Estação e que agora, né, que estão começando a poder dar continuidade a essas atividades que ficaram até pouco tempo atrás interrompidas. Então, falando um pouquinho sobre categoria 1, né, compreende projetos que atendem os seguintes requisitos: manutenção e programação de espaços culturais, projetos, grupos e coletivos com histórico de atuação no território da Zona Cultural Praça da Estação, aquele delimitado pelo anexo 1, vou sempre repetir aqui, e realização mínima de 2 eventos ou atividades, elas têm que ser abertas ao público. Então, é a manutenção, mas também tem uma certa programação aí nessa manutenção. Tem que ter 2 atividades ou eventos dentro dessa proposta, desse projeto que você vai apresentar. Lembrando que, né, a Secretaria entende que tem grupos e coletivos que não são instituídos formalmente, né, juridicamente, não são uma pessoa jurídica, e, nesses casos, eles têm que ser representados por uma pessoa física que deve comprovar o seu vínculo com esse grupo. Então, eu, Bruno, por exemplo, né, eu faço parte de um coletivo que não está instituído enquanto PJ, eu posso ser o representante, eu não, né, no caso, porque eu sou servidor público, né, mas se eu não fosse, eu poderia ser representante desse grupo cultural, tem que assinar uma carta de representação, todos os membros têm que assinar essa carta de representação, e eu tenho que demonstrar, por meio do meu currículo, o meu vínculo com esse grupo e coletivo. A categoria 2 já é mais simples, né? Como eu disse, é uma categoria de programação mesmo, e a exigência é, no mínimo, um evento ou atividade aberta ao público. Bom, vamos lá, algumas regras gerais aí dessas 2 categorias, né? Vão ser aprovados, no mínimo, 6 projetos da categoria 1, que é de manutenção, e, no mínimo, 2 projetos da categoria 2 de programação de território. Isso é sempre o mínimo, né, gente? Podem ser mais do que 6 projetos na categoria 1 e podem ser mais do que 2 projetos na categoria 2, limitado, obviamente, ao orçamento do edital, que é de R$500 mil. Quem pode se inscrever no edital Zona Cultural Praça da Estação? Pessoas físicas maiores de 18 anos, e aqui não está nesse slide, mas eu vou complementar aqui, também pessoas jurídicas sem fins lucrativos podem ser proponentes de projetos no Zona Cultural Praça da Estação. Então, vamos lá, só porque o slide ficou faltando uma informação, são pessoas jurídicas maiores de 18 anos e também pessoas físicas maiores de 18 anos e também pessoas jurídicas, mas elas têm que ser sem fins lucrativos.
Mas por quê? Lembra da legislação que eu disse para vocês, a 11010? A 11010 determina que o fundo e o Zona Cultural é um projeto da modalidade fundo, ele só pode ser operado ou por pessoas físicas ou por PJ sem fins lucrativos. Então, pessoas jurídicas com fins lucrativos, e o MEI está incluído nessas pessoas jurídicas com fins lucrativos, não são aceitos no fundo, são aceitos somente na modalidade incentivo fiscal. Então, todos esses proponentes, sejam eles pessoas físicas ou PJ sem fins lucrativos, devem ser domiciliados, no caso de pessoas físicas, ou sediados, no caso de pessoas jurídicas, em Belo Horizonte, e comprovar sua atuação na área cultural mediante a apresentação de um currículo detalhado e dossiê com documento, com material comprobatório. Que é o que a gente fala, o CLIP. São todas as comprovações da experiência que você está dizendo no seu currículo que você tem. É vedada a inscrição de projeto já aprovado em quaisquer dos editais oriundos da Política de Fomento à Cultura, que é a Lei de Incentivo, publicados no ano de 2022, ou então daqueles que foram aprovados na modalidade plurianual do edital LIMIC 2018-2019 do incentivo fiscal. Mas por que isso? Porque nesse edital, da modalidade de incentivo, existia essa possibilidade do projeto ser aprovado para uma, 2 ou 3 execuções, Então, esses projetos da modalidade plurianual já têm a execução de 2022 garantida, então não faz sentido ele ser financiado em duplicidade. Ou também daqueles que já foram inscritos em editais publicados nesse ano de 2022. Então, se você apresentou um projeto lá no incentivo, lá no Multilinguagens, ou no BH nas telas, você não pode apresentar o mesmo projeto no Zona Cultural. Tem que ser uma adaptação, um projeto que tenha um outro escopo, um projeto ou um objeto, O que você vai desenvolver diferente daquele que foi apresentado nesses 2 editais que já foram lançados. Assim como se você vai apresentar um projeto no Decentro, você não pode apresentar esse mesmo projeto no Zona Cultural Praça da Estação. Como se inscrever? Bom, a gente tem 2 sites básicos aqui que você deve anotar aí, guardar, tirar foto, enfim, tá na cabeça. O primeiro deles é o pbh.gov.br/Zona Cultural 2022. Nele você vai encontrar todas as informações necessárias para conhecer o edital, aprender um pouco do edital, que é o edital propriamente dito, os anexos, o formulário de inscrição, tem um formulário em PDF, onde você vai descrever o seu projeto, o manual de inscrições, perguntas e respostas, as perguntas mais frequentes que a gente vem compilando aí ao longo desses anos, mas se você não encontrar a solução da sua dúvida nesse perguntas e respostas, tem um canal de dúvida e atendimento, que você pode enviar para a gente as suas dúvidas, a gente vai estar, a nossa equipe aqui vai estar respondendo para você. E também o link de inscrições. Clicando nesse link, você é redirecionado para um outro, que é o mapa cultural bh.pbh.gov.br. Lá você vai, se não tiver, poder fazer o seu cadastro de agente individual, que tem que ser o próprio proponente. Então, se eu quero propor um projeto dentro desse edital, eu tenho que ser o agente dentro do mapa cultural a fazer essa inscrição. O mapa cultural, ele parando muito mal aí, quase que fosse, tem uma dinâmica de uma rede social. Então, numa rede social você tem o seu perfil, você coloca lá suas informações básicas e, de certa forma, você consegue interagir com os pares dentro dessa rede social. O mapa cultural guarda semelhanças, Na verdade, é uma iniciativa do extinto MINC, Ministério da Cultura, que a ideia era justamente essa, mapear a atividade cultural de uma cidade. Então, se não me engano, existe mapa cultural também em São Paulo, existem algumas cidades do Nordeste, e faz essas vezes, de fazer um georreferenciamento dos agentes da atividade cultural daquele município. Então, para além de poder fazer a inscrição nos editais da lei de incentivo, você pode também divulgar o seu trabalho, divulgar a sua experiência anterior, divulgar ações que você vai fazer, tudo isso é possível dentro do mapa cultural.
Então, para além dessa possibilidade, né, de entrar nos editais, é uma possibilidade também de você conhecer outros agentes culturais e se fazer conhecer para outros agentes culturais. Você vai fazer lá, né? Depois de ter, se você não tem, você faz o seu cadastro como agente, se você tiver, você já aproveita o seu cadastro já feito, preenche uma ficha de inscrição online. Então, vamos lá. Falei de formulário de inscrição lá em cima, e estou falando aqui de ficha de inscrição online. A ficha de inscrição online é dentro do mapa, são algumas perguntas básicas sobre o proponente, né, quem está apresentando o projeto, sobre o projeto em si, quais são as possibilidades ali que vão ser, você vê qual é a categoria que você está se inscrevendo, alguns anexos específicos, mas esse formulário de inscrição é um desses anexos, onde você vai contar a sua proposta. Aí você vai descrever o seu projeto. A gente não tem tecnologia ainda, né, a gente está trabalhando, mas ainda não temos tecnologia para, no mapa cultural, ter campos que são mais descritivos, né, campos maiores, você pode colocar um texto um pouquinho maior, explicando o seu projeto, colocando o cronograma de execução do seu projeto, colocando toda a equipe do seu projeto, né, com as experiências de cada um dos profissionais. Isso, infelizmente, ainda tem que ser feito em um formulário PDF, onde você vai descrever essa proposta. Então, você, no mapa, você faz o seu cadastro, preenche a ficha de inscrição e envia todos esses arquivos, né? Como eu já disse, esse formulário, o dossiê de documentos comprobatórios aí do proponente, né? Então, eu disse nesse formulário em PDF qual que é a minha experiência, eu falei um pouco sobre as ações que eu já fiz, e esses anexos vão comprovar tudo que eu disse, né? Eu tive experiência no festival tal, você vai ter ali uma divulgação do festival, onde está constando o seu nome, e anexos opcionais. Esses anexos opcionais são aqueles que vão descrever melhor a sua proposta. Então, vai muito do que você está propondo, né? Às vezes está propondo uma apresentação dentro da categoria 2 de programação, então você diz um pouco mais nesses anexos sobre a apresentação, sobre o texto que você vai apresentar, sobre um pouco da dinâmica dessa apresentação, em termos de público que vai ser permitido e tudo mais. Então, esses anexos, a ideia deles é dar uma clareza quanto ao que você está apresentando. Sempre falo que uma forma didática, assim, né, de entender o que é um projeto cultural, né, é uma história que você conhece muito bem, essa história, mas você vai estar apresentando essa história para pessoas que nunca viram essa história antes, que são os membros da Câmara de Fomento, são os pareceristas. Então, o quão bem você descreve essa proposta, que você conta essa história para a Câmara de Fomento, melhor eles vão entender e melhor o projeto vai ser avaliado. Então, esses anexos estão aí para auxiliar a você a descrever, a contar um pouco melhor o seu projeto para a Câmara. Continuando nas regras, né, do edital, cada proponente pode escrever somente um projeto, e nesse sentido, né, são considerados mesmo proponentes as pessoas físicas que sejam sócias ou coligadas que apresentem projetos culturais cujo objeto seja executado por um mesmo grupo ou a maioria dos seus membros. Peraí, traduz isso aí porque ficou um pouco complicado. Então, vamos lá. A gente, para além da Câmara de Fomento, que é essa instância, né, que é competente para analisar os projetos, a gente tem um outro conselho, que ele é paritário, é composto tanto por membros do poder público quanto da sociedade civil, que chama COMUC, que é o Conselho Municipal de Cultura. Ele auxilia a secretaria, né, das competências primeiras do COMUC, auxiliar a secretaria na construção das políticas públicas para a cidade, né, no setor da cultura. E há tempos atrás, o COMUC começou a identificar que a gente está vendo nos projetos, nos editais, né, de fomento, que existe uma certa concentração de projetos aprovados ou no mesmo grupo, ou no mesmo agente cultural, e como o recurso sempre é muito inferior à demanda de projetos, deveria existir dentro dos editais, dentro desses mecanismos, algumas possibilidades de desconcentrar esse recurso, evitar essa concentração. Então, essa regra veio nesse sentido. Por exemplo, eu, Bruno, tenho uma banda.
Eu sou vocalista dessa banda. E eu apresento um projeto enquanto vocalista, aí o baixista apresenta um outro projeto, o baterista um outro projeto, o tecladista mais um outro, e todos têm um objeto semelhante e vão ser executados todos por nós mesmos, a mesma banda. Se todos esses projetos fossem aprovados, eu estaria concentrando uma quantidade grande de recursos no mesmo grupo econômico, né? No mesmo grupo de pessoas que são coligadas de alguma forma. Então, essa regra vem para evitar isso. Então, o objeto ele tem que ser executado pelo mesmo grupo ou a maioria dos seus membros para ser considerado o mesmo proponente. Essa análise é feita pela Câmara de Fomento e ela identifica, né, ela consegue identificar se existe mais de um projeto ou de um mesmo grupo ele está atuando, e isso configuraria uma concentração de recursos. No caso disso acontecer, né, um proponente apresentar mais de um projeto, só o último inscrito vai ser considerado. Então, eu apresentei um projeto agora, cliquei em enviar, já fechei a minha inscrição, mas, né, isso pode acontecer também né, deliberadamente. Olha, fiz a minha inscrição, mas lembrei aqui que faltou um documento ali que seria fundamental, ou para eu não ser desclassificado, ou então um documento que a Câmara, tendo posse desse documento, ela vai entender melhor a minha proposta, nada impede você começar uma nova inscrição, clicar em enviar, aquele último vai ser desconsiderado, só esse mais recente, só essa inscrição mais recente vai ser considerada e vai para a análise da Câmara. Desconcentração de recursos, né? Isso vem também da 11010, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? Política de Fomento à Cultura do município, que ela determina que, no mínimo, 3% dos recursos do edital vão para cada uma das regionais. Mas como é que isso acontece dentro do Zona Cultural, que é um edital que já está determinado onde que vai acontecer as ações? É naquele território central, na Centro-Sul, no território CS1. Bom, isso dá por conta do proponente, da equipe que tá apresentando aquela proposta. Então, a desconcentração de recursos é para os agentes que vão executar essa proposta. Então, é garantido que, no mínimo 3%, né, desses agentes serão do Barreiro, da Centro-Sul, da Leste, da Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Pode parecer pouco, 3%, mas isso já foi muito menor quando essa regra não existia. Posso citar aqui tranquilamente Barreiro, Norte e Venda Nova como regionais que não precisa ir muito longe, talvez em 2012, em 2013, não tinham nenhum projeto aprovado, às vezes não tinham nenhum projeto apresentado de proponente ou de equipe dessas regionais. Bom, critérios de avaliação, está descendo aqui, cara, desculpe, gente, Zona Cultural, Praça da Estação. Os critérios de avaliação do Zona Cultural Praça da Estação, aqui, eles estão blocados, né? Dentro do consistência, existem subcritérios aí, dentro da execuibilidade, existem outros subcritérios, e por aí vai. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia dentro de cada um desses blocos. Você vai entender que são passos diferentes e qualidades diferentes do seu projeto. Dentro da consistência, você vai ver lá no quadro de critérios, que tem a exemplaridade, a apresentação do projeto, os anexos que foram apresentados naquele projeto, mas, na verdade, voltando naquela questão da história, é o quão bem contado, é o quão bem descrito aquele projeto está. Se isso foi realmente colocado no papel de uma maneira clara e que a Câmara consiga entender o que está sendo proposto naquele projeto. Tudo isso faz parte, né, da consistência do projeto e vale 30 pontos. Você contou o que vai ser feito, né, na consistência. Na execuibilidade, você vai contar um pouquinho de como aquilo vai ser feito. Então, qual que é o orçamento daquele projeto? Quais são as pessoas envolvidas naquele projeto?
Então, tudo isso faz parte da execuibilidade. Então, quais são os prazos? Se os prazos estão adequados, eu tenho um cronograma que faz sentido e que é suficiente frente àquela proposta, tudo isso está nesse conceito de execuibilidade. Acessibilidade e democratização fala sobre esses dois conceitos mesmo, acessibilidade e democratização, mas eu vou deixar para daqui a pouco, porque a gente vai falar mais detidamente sobre esses dois conceitos, esses dois critérios daqui a pouco. O impacto cultural e efeitos multiplicadores é como esse projeto ecoa na cidade, né? Então, qual que é o retorno social daquele projeto, qual que as possibilidades de permanência daquela ação para a cidade, quais são as possibilidades formativas, aí no sentido de formação de plateia mesmo, ou de qualificação daqueles agentes que estão envolvidos na proposta, tudo isso faz parte desse impacto cultural, né? Como esse projeto vai reverberar mesmo na cidade e quem estiver usufruindo desse projeto, né? O público, o espectador. E, né, cada um vale 35 pontos, e aí faz o total desses critérios de análise, que é de 100 pontos. Bom, acessibilidade e democratização é, né, um dos critérios, e vamos falar aqui das regras básicas da acessibilidade. Nada mais é do que ações ou medidas desenvolvidas para promoção da inclusão de públicos tradicionalmente não contemplados em programas e atividades culturais, tais como pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou pessoas com alguma dificuldade na língua ou na linguagem. Basicamente, quais são as ações daquele projeto para abarcar no seu público os PCDs, as pessoas com deficiência. Cada projeto tem que apresentar, no mínimo, uma medida de acessibilidade que ela tem que estar em conformidade com a proposta de programação, com a proposta, com o objeto, né, com o que você está propondo naquele projeto. Essas medidas e ações de acessibilidade, elas devem integrar o plano de utilização de recursos e devem ser custeadas com recursos destinados ao projeto, no caso de aprovação. O que é esse plano de utilização de recursos? Tanto o Decentra quanto Zona Cultural, não é necessário, no momento que você apresenta o projeto, você também apresentar uma planilha financeira detalhada, né, com cada rubrica muito bem delimitada ali. Rubrica é um item de custo, né? Eu tenho uma rubrica para pagar o profissional responsável pela coordenação do projeto, eu tenho uma rubrica para aquisição de um equipamento X, eu tenho rubrica para confecção de figurino. São itens de custo, são as rubricas. Não é necessário você ter esse nível de detalhamento. Apresentar uma planilha com todas as rubricas totalmente fechadas. Você pode apresentar esse plano de utilização, que está blocado ali em pré-produção, produção, pós-produção, tudo isso está um pouco mais blocado. Então, você coloca, olha, tanto vai ser para produção, tanto vai ser para pagamento dos profissionais XYZ. Tudo isso é um pouquinho mais aberto. Depois, obviamente, que o seu projeto for aprovado, você tem que apresentar uma planilha. Mas aí, a secretaria, né, por meio do setor de readequação, ele vai auxiliar você na construção dessa planilha para ser mais redondinha e te auxiliar, né, e não te atrapalhar, te auxiliar na execução do projeto cultural. Tanto o Decentra quanto o Zona Cultural, a gente busca atingir aquele profissional que está quase em começo, né, de carreira, que não está muito ambientado com os mecanismos de fomento, então a gente tenta facilitar algumas questões e auxiliar em outras que são mais complexas, né? A construção de uma planilha mesmo muito detalhada é complexa, e isso fica para um momento posterior, depois da aprovação. Aqui no plano de utilização de recursos, você é mais sucinto, mas você coloca lá, né, para pelo menos quem estiver analisando ter uma ideia geral de como o recurso vai ser gasto. Recomendo que vocês leiam o artigo 16 do edital, que vai falar um pouco mais sobre acessibilidade. E vai te dar também alguns exemplos. Aqui, coloco alguns, mas no edital vão ter vários outros, sempre lembrando que isso é um rol exemplificativo, podem ter outras possibilidades, além das que estão descritas no edital, você só tem que estar na cabeça essa que é a premissa da proposta de acessibilidade. Como eu vou incluir o público
PCD no meu projeto, na execução do meu projeto. Então, né, aqui tem alguns exemplos, né, intérprete de Libras, autodescrição, legendas em texto, closed caption, tem vários outros lá no artigo 16, recomendo que vocês deem uma olhadinha lá. Acessibilidade física, cuidado, né, um pouquinho de cuidado com essa questão da acessibilidade física, quando o espaço ele já é acessível. A ideia, né, é que a acessibilidade seja proporcionada pelo projeto, pela execução do projeto. Então, talvez você vai indicar que o seu projeto vai acontecer no espaço X, que já é totalmente adaptado para receber o público PCD. Ok, isso é uma proposta, mas talvez não seja uma proposta suficiente para ter uma pontuação total dentro do critério da acessibilidade, porque não está sendo proporcionada pelo projeto. Não quer dizer que isso não vai ser considerado e você vai ter vai ter 0 como pontuação, mas talvez dentro da proposta pode ser que você não tenha uma pontuação total. As medidas de acessibilidade elas devem, né, constar no plano de utilização de recurso e sua ausência ela deve ser justificada. Ok, tem minha proposta de acessibilidade é um intérprete de Libras. Né? Vou ter um intérprete de Libras na minha ação, que eu vou fazer X no território da zona cultural. E aí não está constando lá um recurso específico para proposta de acessibilidade. Mas você pode contar mesmo, na própria proposta de acessibilidade. Vai ser intérprete de Libras e não vai ser custeado pelo projeto, não tem uma rubrica, vai ter uma rubrica específica nesse projeto, porque um membro da equipe é habilitado em Libras e vai poder fazer essa tradução em Libras sem problema algum. Ok, então toda ausência, né, de alguma informação, ela deve ser justificada no seu projeto, para quem estiver lendo, vai entender muito bem a proposta e vai entender que aquela proposta ela é execuível, porque tudo que está sendo dito está amarradinho. Se não tem recurso específico para a ação, tem alguma outra possibilidade que permite que aquela ação seja realizada. E também as medidas de acessibilidade devem constar, obviamente, dos materiais de divulgação. Então, é interessante também, quando você estiver descrevendo o seu plano de divulgação, o seu plano de comunicação, descrever também como vai ser a comunicação dessas ações de acessibilidade ou da ação de acessibilidade do seu projeto. Democratização do acesso. A gente estava falando sobre acessibilidade, que é a inclusão desse público PCD, que normalmente tem dificuldade de acessar ações culturais. Aqui na democratização, quais são as ações para atingir o maior número possível de pessoas dentro da proposta que você está apresentando. Então, são medidas que promovam a universalização do acesso aos bens e serviços gerados pelo projeto. Dá uma olhadinha lá no artigo 17, que vão ter alguns exemplos. Aqui tem alguns, né? Atividade de centro cultural, disponibilização de registros audiovisuais das atividades que você fez na internet, oferta de transporte público, enfim, ações que, no geral, permitam esse acesso aos bens e serviços que vão ser gerados pelo seu projeto. Gratuidade ou oferta de ingressos a preços populares também uma das medidas, e qualquer outra medida, mas você tem que ter esse conceito na sua cabeça. É uma medida para proporcionar um maior alcance daquele projeto. As pessoas que não puderam estar lá no momento, podem ver através da internet, é uma forma de ampliar o alcance do seu projeto. Ter ingresso a preços populares é uma possibilidade. Ter uma ação gratuita é outra possibilidade de ampliar o acesso. Mas a gente deixa bem grandão aqui, para ninguém ter dúvida, que não há obrigação de gratuidade. Se isso fizer sentido no seu projeto, ok, tudo bem, mas ele não vai ganhar mais ou menos pontos por isso. Obviamente, tem que ter o conceito de democratização. Se tiver a cobrança de ingressos, esses ingressos têm que ser a preços acessíveis à grande maioria da população, mas não há impedimento de haver cobrança, algum tipo de cobrança dentro do seu projeto. Às vezes, o seu orçamento está tão redondinho ali, né, está tudo muito focado para as próprias ações culturais, que talvez a remuneração
dos profissionais envolvidos naquela proposta, não vai vir por meio de uma bilheteria. Ok, é permitido, e a gente até, de certa forma, recomenda que isso aconteça, né? Isso não é de forma alguma proibido em nenhum dos editais, não é só na zona cultural. Em nenhum dos editais de fomento é proibida a cobrança de ingressos, desde que eles sejam a preços populares. Contrapartida é um outro conceito, né? Regrinhas básicas, né? Todo projeto tem que prever uma proposta de contrapartida. A contrapartida é o que, em última análise, né? A cidade, a população, está proporcionando que o seu projeto seja realizado no meio desse repasse, né, do recurso. São recursos públicos, então são recursos da cidade, da população. O que você vai dar para a cidade em contrapartida, né, em troca dessa possibilidade, desse recurso para você executar as suas ações? Então, o conceito é esse mesmo, né, de dar retorno do seu projeto cultural que foi custeado por recursos públicos, né? Então, esses custos nunca podem estar no projeto. Então, as ações de contrapartida nunca podem ser custeadas pelo projeto. Então, toda essa ação, as propostas de contrapartida, elas devem ser custeadas pelo proponente do projeto ou pela equipe do projeto. Por isso mesmo, não precisam ser ações extremamente onerosas. Né? Todo mundo fica muito preocupado com essa questão da contrapartida. Nossa, essa ação aqui, ela pode ser de contrapartida? Se eu propor dessa forma, é aceito como contrapartida? Não se preocupem tanto. O que você tem que se preocupar é só em colocar uma proposta que não seja custeada pelo projeto. Porque a SMC, a Secretaria de Horticultura, ela pode propor alguma alteração na sua contrapartida após a aprovação. De repente, você propôs que vai fazer uma ação num centro cultural, mas a secretaria está desenvolvendo a virada cultural em período X, entende que seria mais interessante aquela ação que foi proposta num centro cultural acontecer na virada, ou o contrário, você propôs na virada, mas essa ação seria mais interessante no centro cultural, e não é critério de análise. Mas por que tem que estar no meu projeto, já que não é critério de análise? Somente para se entender e para a Câmara ter certeza que essa contrapartida não vai ser custeada de forma alguma pelo projeto. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada no artigo 18 do edital, que vai estar falando um pouquinho mais sobre contrapartida. Desculpa novamente, né, por esse probleminha técnico. Vamos continuar aqui, então. Né, como eu estava dizendo para vocês, a contrapartida ela não é critério de análise, você tem que estar na cabeça, né, que ela só não pode ser custeada por recursos do edital, recursos do projeto, e recomendo que vocês deem uma olhadinha no artigo 18 do edital. Aqui a gente vai falar alguns exemplos de contrapartida, né? Pode ser doação de produtos culturais, entidades de ensino, biblioteca, museus, etc. Pode ser desenvolvimento de atividades em equipamentos e centros culturais vinculados à secretaria. Enfim, uma infinidade de possibilidades, mas sempre com essa ideia. A contrapartida nunca pode ser custeada pelo projeto. O importante aí, todo mundo ficar ligado, que não vão ser admitidos projetos que não possuam caráter artístico e ou cultural. Então, obviamente, um edital de fomento, um edital de projetos culturais, então todos os projetos têm que ter esse caráter artístico e cultural. Projetos que não se enquadrem em um dos setores artísticos culturais, aqueles que a gente falou lá atrás, né, as artes visuais, as artes cênicas, né, o teatro, dança e o circo, a música, literatura, o audiovisual, o patrimônio, tem que se enquadrar em um desses setores e que não se enquadrem em uma das duas categorias permitidas no edital Zona Cultural Praça da Estação, que é a categoria de manutenção, né, de espaços, de atividades, de projetos culturais vinculados, né, com a atuação na Zona Cultural Praça da Estação e também a programação de território. E sempre atentos, né, o proponente ele deve ser o agente cultural cadastrado na plataforma Mapa Cultural, como responsável pela inscrição. Senão, ele vai ser desclassificado. Então, o que significa isso? A gente já falou lá atrás. Eu, Bruno, quero apresentar um projeto, eu, Bruno, tenho que ter
um perfil, um agente cultural cadastrado no mapa para poder fazer essa inscrição. Perdas de pontuação, tem atenção até grande aí, né? O que vocês devem evitar para que não percam pontos durante a análise? No edital, só são aceitos na inscrição arquivos em PDF, em formato PDF. Se você enviar qualquer arquivo diferente do PDF, não vai ser desclassificado, mas vai ter a perda de meio ponto. E aí, é um, ou dois, ou três, ou vários arquivos. A penalidade é sempre a mesma, meio ponto. Então, sempre atento a isso e envie arquivos em formato PDF. Projetos que não respeitarem as regras e limites quanto ao dossiê, o clipe do proponente. Lembrando, né, que no Zona Cultural Praça da Estação, esse dossiê, né, de documentos comprobatórios da sua experiência, que a gente fala que é o clipping, né, ele é obrigatório somente para o proponente. Mas é lógico que é interessante que você envie também da equipe. Não quer dizer que você vai ser desclassificado, né, mas você enviando da equipe, você vai enriquecer a sua proposta. Do proponente, sempre 10 páginas, no máximo 10 páginas de documentos comprobatórios do proponente, histórico do projeto. Caso haja 5 páginas, pode ser que não tenha um histórico de projeto, né, um projeto de programação de território, que você vai fazer uma ação inédita. Tudo bem, não vai ser desclassificado, não vai perder ponto, mas se enviar, fique atento ao limite máximo de 5 páginas. E sempre grifar, destacar os nomes, né? No caso do histórico projeto, se for uma matéria de algum portal, alguma coisa, tomar cuidado para destacar o nome do projeto ali. O proponente, mesma coisa, se está mandando uma matéria de jornal, de revista, portal, destaca o nome do proponente para facilitar a análise e evitar perdas de pontos. Projeto que não apresentar propostas diferentes para acessibilidade, democratização do acesso e contrapartida sociocultural, 2,5 pontos, certo? Uma grande perda de pontuação. Então, sempre lembrando, você tem que apresentar uma proposta de acessibilidade no mínimo, uma proposta de democratização no mínimo, e também apresentar uma proposta de contrapartida. Elas têm que ser diferentes entre si. Você não pode apresentar a mesma proposta como democratização e contrapartida, ou a mesma proposta de contrapartida e acessibilidade. Elas têm que ser diferentes entre si. Se não forem, você vai ser penalizado com a perda de 2,5 pontos. E aqueles projetos que previrem os custos da realização da proposta de contrapartida no plano de utilização de recursos vão ser penalizados com a perda de 1 pontinho. Critérios para aprovação ou reprovação. Então, projetos que receberem nota inferior a 60 vão ser desclassificados, vão ser reprovados. Então, não tem nem a possibilidade de ser suplente. Ele vai ser reprovado e não pode nem ser chamado futuramente. Todos aqueles projetos que tiverem nota superior a 60, aí eles estão classificados. É lógico que a aprovação, ser contemplado com recurso, vai ser determinado pela capacidade, pela possibilidade do edital, né? O limite financeiro do edital e das categorias e também dos setores artístico e cultural. E atenção, né? Muita atenção aos critérios de desclassificação. Só voltando ali, né, dos 60 pontos, né? Todos que tiverem mais de 60 pontos, eles vão ser classificados, e existem aqueles, né, que estão na faixa de aprovação, de contemplados, né, eles vão receber o recurso. Se tiver, eventualmente, um aumento do recurso destinado a esse edital, ou algum projeto que foi aprovado, ele tiver que ser cancelado por algum motivo, aqueles projetos que estão acima de 60 estão como suplentes, podem ser chamados posteriormente. E agora, atenção ao artigo 35, que são os critérios de desclassificação do Zona Cultural Praça da Estação. Não vou aqui entrar em detalhes quanto a eles, mas recomendo que vocês deem uma olhada no artigo 35, que são todos os critérios que desclassificam a proposta. A sua proposta também vai ser analisada. Bom, vamos lá. Elementos obrigatórios, vamos ficar atentos a eles. Preenchimento completo, né, da ficha de inscrição online, que vai estar no mapa cultural, o formulário, onde você vai descrever a sua proposta, enviar
documentação cadastral, aí do proponente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica sem fins lucrativos, e o clipping também, né, do proponente, máximo de 10 páginas, a gente acabou de falar, histórico do projeto 5 páginas, sempre lembrar de gravar, ou de grifar ou destacar os nomes a qual aquele clipping pertence. E é opcional, não é obrigatório, não é desclassificatório, você pode anexar anexos técnicos, né, da categoria de inscrição para melhor compreensão da proposta. Então, é interessante você colocar algum anexo para explicar um pouco melhor aquela sua proposta, se isso não ficou suficientemente explicado dentro do formulário em PDF, onde você fala sobre o seu projeto. Bom, lembretes que são importantes, né? Algumas coisas a gente já falou aí em slides anteriores, a gente está aqui fazendo uma repassada geral, né? Primeiro, agente cultural no mapa deve ser o proponente. Dá uma olhadinha no manual de inscrições, dá uma olhadinha no perguntas e respostas, às vezes a sua dúvida já está respondida no perguntas e respostas. Se não tiver lá, manda para a gente no canal de dúvidas. Somente arquivos em PDF com no máximo 5 MB. Mas isso, se for maior do que 5 MB, o próprio mapa cultural vai te informar que, olha, esse arquivo aqui ele é superior ao limite permitido no mapa. Máximo de 15 arquivos anexados por cada projeto, né, que você vai apresentar. Máximo de 15 arquivos. Caso o proponente inscreva mais de um projeto, como a gente disse lá no início da apresentação, apenas o último vai ser inscrito. Sempre recomendável, gente, que antes do início da inscrição, todos os formulários, anexos, tudo que vai ser necessário para você apresentar e inscrever o seu projeto, já estejam salvos ali numa pastinha no seu computador. Isso vai evitar você esquecer algum elemento que é necessário, você esquecer algum anexo que depois, nossa, puxa vida, se esse anexo fosse, talvez eu fosse aprovado, se tivesse sido enviado. Então, deixa tudo salvo numa pastinha, isso te ajuda a organizar melhor e enviar a sua proposta de maneira adequada. É sempre possível você salvar a sua inscrição e concluir depois. Lá no mapa, comecei minha inscrição, preenchi parte do formulário, salva, amanhã você pode continuar, você pode acabar essa caravana aqui, já imediatamente já entrar no mapa e começar, se você já tiver um agente, né, já começar a sua inscrição, ou então cadastrar um agente e já iniciar a sua inscrição, salvando algumas informações, colocando alguns arquivos ali, e sempre você pode salvando para concluir depois. Lembrando que quando você clica em enviar, você concluiu aquela inscrição, você não pode fazer mais nenhum tipo de alteração. Mas enquanto você estiver só salvando aquela inscrição, você pode fazer todas as alterações que você julgar necessário. Só nunca esqueça, né, o último lembrete ali de clicar em enviar. Só assim a sua inscrição foi efetivamente cadastrada. As inscrições elas vão ocorrer de 11 até 24. Não deixa para a última hora, não deixa para o último dia, para os últimos minutos, isso acontece demais, mas são nessas últimas horas, nos últimos minutos, que também a plataforma está com maior volume de acesso e pode haver congestionamento. A gente sempre fala que talvez um prazo aí meio que ideal, quando você começa do início ao fim de uma inscrição, já está com todos os arquivos salvos ali, não tem que pegar nenhuma informação, já está tudo necessário para você enviar, uns 40 minutos, tá, gente? Para você iniciar e finalizar a inscrição. Então, às vezes, quando você começa, faltam só 15 minutos para acabar a inscrição, talvez nem tenha tempo hábil para você concluir a sua inscrição. Então, não deixa para a última hora, já pode começar de uma vez a fazer a sua inscrição. Principais links, né, para a gente relembrar, onde você vai encontrar o edital, formulário, manual de inscrição, canal de dúvidas, atendimento e outras informações, é o pbh.gov.br/Zona Cultural 2022. Mapa cultural bh.pbh.gov.br, onde você faz o seu cadastro de agente, caso você não tenha, e faz a sua inscrição propriamente dita. E eu estou colocando aqui um outro link também, que é o pbh.gov.br/LMIC, de Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Lá você vai encontrar as informações sobre todos os outros editais da Lei Municipal de Incentivo de Belo Horizonte, tanto aqueles que estão em andamento, quanto aqueles encerrados. Aí você pode pegar também, né, os encerrados, os estudos de aprovados, de
de inscritos, isso pode até te auxiliar a fazer novos projetos. Bom, gente, é isso, essa parte expositiva, né? Mesmo com o probleminha ali de conexão, a gente encerra. Espero que essa caravana tenha te ajudado, né? Com as informações necessárias para você fazer seu projeto. E recomendo que o quanto antes você inicie a sua inscrição lá no mapa e desejo boa sorte a todo mundo. Obrigado, gente. Até lá.